Bom, gente, vamos lá, tudo bem? Então, eu quero continuar o debate sobre a minha obra, mais uma obra de 2018, sobre o radical do absoluto e a díade universal, e qual é o peso dessa obra e a importância dessa obra, tá? E que tem realmente um cunho de importância, assim, violento, tá bom? Bom, a priori, vamos lá, eu vou, assim, ser um pouco redundante, mas é de suma importância, tá? A priori, você tem que entender um pouco das coisas dos antepassados reais, concretos e que participam do universo material, tá bom? E que deixaram as suas escritas na história, tá? Então, a priori, você tem que considerar os antepassados e os conhecê-los, tá bom? Não adianta querer entrar no universo das minhas obras sem essa compreensão da vida em si, tá? Consequentemente, é interessante que você leia para compreender algumas terminologias platônicas, tá? E aristotélicas, este livrinho maravilhoso aqui, ó, de Riley, 1994, tá? Que chama História da Filosofia Antiga, certo? E que debate de forma muito profunda todas as condições e relações platônicas e aristotélicas, tá bom? Para você compreender terminologias como a díade de Platão, né? Como a segunda navegação, que é a não oralidade, o que seria essa não oralidade de Platão, né? E os seus discípulos, consequentemente, da sua academia, disso debatiam. Para compreender também a construção metafísica de Aristóteles, né? E seria interessante também até que você lesse algumas obras, né? A priori, algumas obras, só aquela eu não li deles, mas conhecendo já o objeto em si, o verdadeiro ser, me basta esse livro de Riley para compreender a profundidade já de todas as coisas, tá? O que as obras destes mesmos, Aristóteles e Platão, somente complementaria isso ou aquilo no quesito dessa já conclusão da coisa. Bom, então isso é de suma importância a priori. Segundo não. Então vamos ao que a obra em si vem a trazer como concepção. A primeira a primeira condição exposta na obra, a importância e o peso dela, diz respeito ao quê, gente? Diz respeito à importância do entendimento, tá? Da concepção. Vou repetir. Concepção absolutista, tá? O que é concepcionar absolutamente? É concepcionar que aquilo é e aquilo não é na natureza. Mesmo pressentindo a possibilidade dual de ser ou não ser daquela coisa. E aquela coisa é um fenômeno. E todo fenômeno é um gênero. E todo gênero é também uma ideia, tá? E que não participa, nesse caso, da ideia do universo platônico, do mundo do sensível, opinativo. Porque o mundo do sensível opinativo, do mundo platônico, ele é um universo de construção de um homem singular intermediando entre o ser e o não ser. E quando nós descobrimos o verdadeiro ser, aquele homem intermediário que não é nem ser e nem não ser, sendo não ser ou ignorante, nós percebemos que o homem intermediário é ignorante. Ou seja, é o próprio não ser, camuflado de ser intermediário, opinativo e singular, tá bom? Então vamos lá. Então a concepção do absoluto é a determinação absoluta de que, entendendo aquela coisa na natureza, ela pode ser copiada de forma a se constituir a construção de uma alta tecnologia ou algo fidedigno a ponto de ser funcional no tempo e espaço, porque tudo que está na natureza é funcional no tempo e espaço, tá bom? Tudo que está na natureza. A árvore é funcional no tempo e espaço, ela que produz oxigênio, respirando gás carbônico ali, né? Eu usei o termo respirando, mas tá?
Deu para entender o que eu quis dizer. E para formar a clorofila dela e tudo mais. Então, esse é a concepção do absoluto. Eu não estou explicando assim na obra, tá, gente? É que aqui eu senti a necessidade de explicar o que é concepção do absoluto, de uma forma muito chucra, muito subjetiva, mas na obra ali, no seu entender, as coisas ficam bem mais claras, tá? Automaticamente compreendendo a concepção do absoluto através da verdadeira díade, que participa do plano do ente do matemático e do plano da ideia em si, junto à verdadeira substância, que é o ser numerado, tá? O ser numérico trazido pelo demiurgo, você então vai compreender a verdadeira concepção relativa sobre o gênero, o fenômeno e a própria ideia, tá? Essa concepção relativa, ela sempre é a concepção não funcional, tá? Mas necessária na busca da própria díade, tá? E tão necessária quanto empírica em si mesmo, tá bom? Consequentemente, você então compreende o absolutismo de estado de ser. E aí você se entende como ser o demiurgo capaz de criar, ser um criacionista e construtor de universos, tá? Aí, corruptível ou não. No caso de Platão e Aristóteles, eles se tornam demiurgos corruptíveis, porque eles entram na ideia da segunda morte. Eles perdem a relação conecta com aquele ser que está acima do próprio demiurgo, que traz ao homem esse conceito, e se sentem capazes de se quebrar as regras para mentir a fim dos seus próprios intentos, tá bom? Pronto. Isso, compreendido, se difere totalmente daquele absolutismo de Estado mundial, na visão política, determinado, protocolado, de uma concepção absolutista e uma concepção relativista, participante de uma díade platônica, né, constituinte de sua lisis, que é a substância transgenérica determinada por Aristóteles, né, da construção social de um homem singular, né, e ao mesmo tempo, por Platão, este ser intermediário, né, que ao final das contas, a gente compreendendo todas as coisas, compreende que ele é o próprio ser ignorante, o não ser, né, porque ele não é ser. Ser ou não ser, eis a questão. Shakespeare já dizia, tá? Ponto. Essa é a obra. Beleza. Compreendeu essa base singela, tá? Para se constituir um verdadeiro Estado e funcional, tá? E que não corresponde a esse estado sensível do mito, né, babilônico, porque o mito, a Hegel já coloca isso, tá em Healy, ele vem realmente para sensibilizar o estado do homem. O mito, na verdade, ele existe para manter um mundo da mentira, tá? Então, por isso, é através do mito, da própria mentira, que se compreende a verdade, né? E ali nós temos uma mesa, uma antinomia, né? A verdadeira antinomia para as escolhas e a construção de uma nova ordem, uma futura nova ordem real, baseada na verdade, né, e no cumprimento. Então, compreendendo isso, esse mundo do sensível, vamos então entender Aristóteles na questão da substância, gente, que isso é de suma importância, porque toda essa ideia absurda do transgenérico que está hoje na sociedade, ela é baseada nessas condições aristotélicas, né, para se garantir como gênero, como tema, né, de verdade para um mundo já sensível de um homem opinativo que nunca acha a porta desse Hotel Califórnia, simplesmente por não ter a chave, que é o candelabro que ela acende para se abrir, tá bom? Então, antes até de entrar nisso, eu vou continuar insistindo, viu, Ordem? Naquela condição do valor, porque nesse universo, tá? O valor, ele não é escravocrata, ele é meritocracia, não é o que vocês estão defendendo? A meritocracia? Meritocracia não é lisonja, eu vou explicar de novo. Mas eu vou explicar melhor, né? Porque lisonja é assim. Ah, vamos dar uma cadeira para ela e ela escreve o que a gente quer. Isso é lisonja. Vamos dar, olha, se você vai ter um status quo se você escrever aquilo que eu preciso.
Isso é lisonja, filho. Eu não participo disso, eu participo do cumprimento. Eu vou escrever exatamente o que é. Doa ou não doa, tá? Número 1. Então, lisonja está em Daniel 11. Lisonja é do anticristo, não é do cumprimento e da Santa Aliança. Segundo, tá? Segundo. Vamos dar um baluarte aí. Dá um troféu Nobel, manda uma cesta básica. Isso já ou manda um coraçãozinho virtual ou faz assim. Nossa, você é demais. Ai, olha, você é demais. Você traz, entendeu? Isso é baluarte, né? Também não é do meu universo e nem do cumprimento da nova ordem da verdadeira, tá? A verdadeira nova ordem, ela é baseada a ordem no valor, na meritocracia mesmo, tá? Minha meritocracia de cadeira, tá? É ali que me dá a funcionalidade de manter o meu trabalho, né? E que corrobora com aquele valor, né? Salarial de acordo de business mensal para que eu sobreviva. Né? Ao contrário, é escravocata. Ninguém sobrevive de cesta básica, filho. Coisa de cesta básica é coisa de Estado comunista mundial, tá? Você sustenta o escravo com o básico lá para ele produzir para você. Não é meu universo também, nem o cumprimento, tá? Então, né? Vamos acordar, tá? Vamos acordar, porque não dá mais para viver sobre número 1. Ficar fazendo obra para grupinho ficar hackeando o que eu faço, tá? Né? E ali dando um de baba eggs e reformando o mundo e pau no teu, tá? Não dá, filho, não dá. Isso daí sabe? É nojento, isso daí prova quem você é. Ordem, tô generalizando, tá? E 2, né? Ficar trabalhando sobre essas condições. De neguinho lá querendo saber pela internet, e isso e aquilo, e você ter que ir naquele desespero, ter que explicar algo assim. E outra coisa, os termos aqui também não dá para viralizar, né? Vamos ser sinceros. Você da ordem que construiu esses boca inútil, é sobre você que está o maior peso, tá? Do cumprimento de todas as coisas, porque existe um demiurgo olhando todos nós, tá? Que fique bem claro. Tá? Eu estou falando como Vril, a filhinha Vril, cientista dada por eles. Só estão esperando através de mim o termômetro da coisa. Né? Até o anticristo eles criaram, tá? Para essa situação, terceira etapa maia. Então, assim, resumindo, agora até é que eu pensei em outra coisa, fugiu o pensamento, agora nem sei o que eu falei. Mas o que eu quero dizer é isso, não dá para se viver nessas condições, gente. Tem que ser mesmo gigante em todos os níveis, tá? Em todos os níveis, entendeu? Pelo amor de Deus. Bom, enfim, então vamos para a substância aristotélica. A substância aristotélica, ela nada mais é do que aquilo que, para Aristóteles, fez com que ele, como demiurgo e artífice, compreendesse toda a matéria, base de todas as coisas, para se criar uma grandeza. E a grandeza é a metafísica dele, que na verdade é uma falsa metafísica para garantir o mundo do sensível platônico através do mito, como era as próprias formas de ser daqueles universos lá desde Noé, desde as 7 cabeças da corruptibilidade de Adão e tudo mais, tá? Que nos traz ao Apocalipse, tá bom? E por isso que Jesus vem, então, debater com o cálice, que é a própria árvore Yggdrasil com números, a problemática da verdade. Enfim, essa é a substância de todas as coisas e primeira, tá? Que é analisada pela díade platônica, mas na verdade não é a díade platônica, é a díade desse próprio objeto, né? Entre o ente do plano matemático e concepcionando o plano da ideia, tá? Então, analisado por essa díade universal, que é a díade dele mesmo, se torna díade platônica para um mundo do sensível. Tá? Então, Platão pega essa ideia para construir o seu universo também, e corrompe essa ideia, tá? Aprisionando o homem na caverna. Então, esse objeto é a substância, tá? E Aristóteles fala que, baseado em todos os gêneros do mundo do sensível,
que vem então a ser defendido por Berkeley do mundo das sensações para garantir uma nova ordem de tudo agora é energia. Porque o mundo do sensível, ele sempre corrompe uma parte da verdade, gente. Por exemplo, o universo é imanentista e panteísta ao mesmo tempo, tá? E é com base no imanentismo e no panteísmo, é com base na quantificação de um desses que você, então, que vai se predominar aquilo que é no fenômeno como gênero. Vou explicar, vamos lá. É assim, objeto primeiro, primordial, nós entendemos pelo plano da verdadeira díade do ente dos matemáticos concepcionando a ideia de que o infinito existe, tá? Entendendo que o infinito existe, nós o provamos fenomenicamente através do próprio ente, do plano do ente dos matemáticos, ou seja, numérico, infindável, tá? Consequentemente, né, infindável e curvo ao mesmo tempo, tá? Consequentemente, como nós provamos e ele se torna um fenômeno numérico tocável, ou seja, um fenômeno tocável, ele então se torna aquilo relacionado à natureza. Ele é natural, ele é uma natureza, ele é um fenômeno, um gênero, uma existência. Logo, ele é panteísta, tá? Como ele se prova no número, mesmo sendo panteísta, porque ele é possível, está ali provado no número, ele é, então, pelo número pressentido. Então, ele é imanentista, tá? Vamos no mais simples para entender, porque isso é o que o objeto fala como fim último e, consequentemente, nós entendemos ali nesse fim último todas as coisas. Vamos no mais básico. Corpo humano. Nós entendemos que o corpo humano, ele não é apenas físico, como ele tem uma alma. Então, ele é duplo, entre físico e alma. Tá? Aí a gente, então, vai até cair pelas condições das concepções do Império Aquimênida e do Orfismo e as suas possíveis corruptibilidades, que eu também vou debater isso na obra, mas lá na frente, que eu ainda nem entrei nesse ponto ainda, tá? Então, o corpo, na relação corpo e alma, ele é duplo, tá? Mas o corpo, ele é físico e concreto. Eu não pego ele, então ele é panteísta, porque ele é da natureza, tá? Ao mesmo tempo, como a alma é pressentida nele mesmo, é imanentista. Então eu posso dizer que eu, como ser, sou panteísta e imanentista ao mesmo tempo. Porque eu tenho o corpo físico, natural, né, natureza, ao mesmo tempo algo pressentido que é a alma. Beleza? Tá. Vamos então a uma pedra, tá? A pedra, ela é da natureza, tá ali, concreta, é uma pedra, é panteísta, é natureza. Se eu democritamente analisar o seu universo atômico, ela se torna então imanentista, porque o universo atômico é pressentido dentro da pedra, tá? Agora, concluindo que esse universo atômico ele é real, o que hoje na ciência já se prova, principalmente provando se tem a construção lógica, concreta da nanometria, tá, queridos? Uma viagem então na batatinha. Então, concluindo que esse universo atômico ele é real, ele existe, então, dentro do universo atômico, a gente tem já o seu universo como panteísta, porque é da natureza, e atrás desse universo algo pressentido, que é o universo quântico. E assim vai infinitamente, tá? A mesma coisa na condição da alma. Se eu pegar só a alma, como energia menos densa ao corpo, ela se torna panteísta. E o que está pressentido na alma, então, é o seu conecto com o Espírito puro, que é o Espírito Santo, que é o Espírito ampliado, tá? E imanentista. Então, o espírito se torna imanentista para uma alma panteísta que é natural e que existe, tá? E assim vai se avançando na conceituação do universo e seus infinitos fenômenos, né? E se elevando como sociedade. Isso no conceito do absoluto, compreendendo o verdadeiro ser e a díade universal que leva a essa conceituação. Beleza?
Vamos voltar a Aristóteles. Então, Aristóteles, ele determina que para aqueles gêneros infinitos do seu universo do sensível que acompanha pela mitologia Platão, e a corruptibilidade dessa verdadeira díade, do entendimento dessa díade, construindo uma lisis, tá? Essa substância, que é a própria lisis, se torna transgenérica. Ou seja, ela é transgenérica, ela está transcendente a todos os gêneros da natureza do mundo sensível platônico aristotélico, que é a nossa sociedade hoje, que não pensa na concepção absoluta, não pensa sobre a verdadeira concepção relativa, né? E sobre o entender o que é ser um demiurgo e um verdadeiro artífice, a não ser aquele protocolado pelo mundo do sensível e do seu próprio empirismo, tá? E ali, consequentemente, então, essa substância, que é esse objeto Yggdrasil com números, o cálice com números, aquilo que pela díade nos faz compreender o universo, se torna transgenérico ao universo aristotélico, porque ele está transcendendo todos aqueles gêneros desse universo sensível, tá? Berkeliano e caótico. E que, na verdade, por ser opinativo e nunca achar a porta, né, daquilo que realmente funciona, por isso que é incapaz de criar altas tecnologias como um computador, promovendo ao poder o seu monopólio, né, se torna ali um homem opinativo singular, né, e desconecto, tá? E não absoluto. Olha a problemática. Então, essa razão transgenérica é pontualmente a priori essa. Secundariamente, é a relação transgenérica que é a própria lisis na relação de universo aristotélica e universo platônico, tá? Quando transgenérico, que a lisis se torna esse transgênero desses possíveis infinitos gêneros, isso mostra que se o transgenérico é um hermafrodita, mas ninguém sabe, e que dá razão a todas as coisas, todos quaisquer gêneros podem ser, tá? E ali, pela só visão do oposto e não da sua duplicidade entre dipolo e oposto do próprio gênero e fenômeno, que vai estar muito bem explicado na obra, nós não conseguimos concluir exatamente, interpretar exatamente nada, ficando sempre no singular como homem opinativo e não artífice demiurgo criacional, né, e construtor realmente de um universo que funcione, tá bom? Tanto em poder como não em poder, mas socialmente, tá? Na relação Estado-social, mesmo social-Estado, tá bom? Esse transgenérico, que é a substância agora aristotélica, né, que deixou de ser aquela substância verdadeira, da verdadeira díade que eu acabei de concepcionar, ele então é baseado nessas concepções de desconstrução do homem hoje, tá? Acreditando que a desconstrução do gênero, qualquer gênero do próprio mundo aristotélico, é o encontro então com a verdade, o que é uma mentira, tá? Aí nós entendemos claramente que o ser, o objeto que está além daquele gênero, né? Gêneros diversos aristotélicos e que ele chama de transgenérico, não é hermafrodita. Ele é duplo em si, aonde o que se encontra nele se torna predominante. Vamos lá, como assim? Quando eu encontro o fenômeno, ele não se torna natureza, então ele é panteísta. Sendo duplo, panteísta e maneiro, porque o fenômeno a priori, ele era pressentido. Olha, eu acho que o universo atômico existe. Foi pressentido, tá? Pelo menos pela díade desse objeto, em comparação à natureza, aparentemente esse universo atômico existe. Então ele foi pressentido. Então ele é ainda como pressentido imanentista, tá? Como possibilidade de existência, ele é então panteísta. Uma vez que eu encontro, ele se torna panteísta, tá bom? É isso que o objeto fala, gente. Então, o que isso quer dizer? Na relação XY do homem e da mulher, aquilo que vai predominar é o que vai o determinar.
se o fenômeno foi encontrado, ele não se tornou por predominância panteísta, sendo panteísta e imanentista ao mesmo tempo. Então, ou eu me torno homem, ou eu me torno mulher pelo cromossomo. No meu caso, mulher. Sendo que dentro de mim emana, eu tenho o imanentismo do homem, emana o homem, e por isso que eu necessito me ligar ao homem, né, como está na Bíblia, fazendo uma carne só e procriando um próximo gênero, que é um filho. Tá bom? Isso é da natureza da descrição do próprio objeto. Ah, então tá vendo, tá? Isso quer dizer que então eu presinto que eu sou homem, mesmo ou sou mulher, mesmo no corpo de homem. Tudo bem. Então, isso prova que existe sim uma causa que traz esse efeito sobre você corporal, ou seja, você tem um excesso de cromossomos femininos dentro de você, tá? E por isso que isso o faz estar nessa condição, né, mais predominante a esses desejos, né, físicos, essas sensações, tá bom? E por isso que isso corrobora até com as temáticas que estão falando aí, que estão nos alimentos, os próprios alimentos modificam essa condição hormonal, né, e prejudicam até a pessoa nesse sentido. Ah, não, mas isso é de alma. É de alma isso. Não, isso não é de alma, isso é de psique, tá? O efeito dessa escolha diz respeito a uma causa opinativa, singular, relacionada a algo que você viveu em família e sociedade que o machucou profundamente ali quando criança e te impede de aceitar a representação desse sexo que te machucou. Você não quer representar o homem, porque ele foi muito magoante para você na relação pai-filho, mãe-pai e tudo mais, tá? Então, esse efeito tem uma causa, tá bom? Então, o universo sensível, a problemática do universo sensível, da construção aristotélica e platônica do universo sensível também é essa, né? Que quando você prova as causas desses gêneros, nada é aceito a não ser aquela possibilidade daquilo que você acredita, e mesmo você provando trigonometricamente, matematicamente, não vai ser aceito, né? Você cria então, há mais uma prova de que o ser intermediário de Platão, ele é o não ser, o ignorante, né? Porque mesmo você provando, ele continua na ignorância de não querer entender, né? Crendo que isso é aprisionamento, o que na verdade não é, tá bom? Porque assim, gente, a alma, ela é uma ponte consciente que nós temos de compreender as coisas do universo. E uma vez compreendendo, a gente se torna então um espírito mais amplo e mais conecto a ele mesmo, tá? E quando você crê que a sua alma é esse túmulo fechado, no sentido de que é ela que determina a sua própria natureza, porque ela disse para você que você é isso, que não é o seu cromossomo, porque você não quer entender a própria natureza e trigonometricamente, você se afunilou num túmulo, tá vendo? Você não vai se expandir e se tornar um demiurgo, tá? Por isso lá na Bíblia diz, na minha mesa não entram fanáticos, não entram idólatras, não entram assim, assado, 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 por essa problemática, simples assim, tá? Então, esse é uma base de debate, a obra ainda não está concluída, eu sei que provavelmente ficou coisas vagas, mas uma coisa é certa, gente, essa terminologia de transgenérico hoje, ela é feita exatamente para criar um caos social mesmo, um social do absurdo e suicidar o que já está quase suicidado dessas almas na própria sociedade, assim, levar elas cada vez mais a um fim em si mesmo, sabe? É uma pena, né? Quando a gente tem olhos e enxerga assim, dá até dó, mas vai fazer o quê, né? Então, o que nós podemos fazer é através dessas conclusões, né? Porque nada mais do que uma boa caneta e provas, né?
reconstruir um verdadeiro universo, né, um universo da verdade de cumprimento, tá, queridos? Não adianta querer se ocultar, não é cumprimento, tá? Se ocultar, assim, lembrando que a reforma, ela é agora homeopática, tá? Então ela tem que ser feita através de uma mesa, através desses escritos, né, de pessoas que se... Por isso que eu falei enterprise, né? E dali, né, criando os grupos, as contagens das tribos, levando para a mídia de forma inteligente, né, num verdadeiro simulacro, que senão também, né, já imaginou a bomba que isso não vira. Por isso que não dá para viralizar, tá bom? Por isso que por enquanto ainda tem que ser de mesa, tá? Aonde egos não entram, tá? Onde cada qual tem que se entender o seu trono. Ou fique no meu lugar, senta no meu trono. Eu fui feita para esse trono, entendeu? Eu sou a filha Vril, eu sou a Vril. Ou coloca outra Vril aí no meu lugar, entendeu? Para debater isso que acabou de se debater, ou vai lá e faça sozinho, entendeu? Ou procure uma outra terminologia para fazer sozinho e depois me apresenta para eu debater eu e você, ao vivo e a cores, na frente do mundo, entendeu? E isso você não vai fazer, não é? Porque você sabe que você incorre naquela condição de que eu vou te engolir. Porque eu sou Avril, não você. Então, se você não entende que eu sou Avril, não você, e não me dá a cadeira, filhote, você é do anticristo. Tá bom? Ordem. É isso que eu quero que fique bem claro, tá? Então, pronto. Beijo. Viu como eu sou boazinha? Eu sou boazinha, tá? Tchau.